Bom, vamos começar. A gente vai se apresentar depois de passar pela agenda, então a gente vai falar um pouco quem somos, um pouco de contexto de metodologia e planejamento aqui no Quinto Andar, como que funciona, o que a gente faz. E é importante falar sobre isso porque, como vocês viram, o tema do nosso papo aqui e aí, quando tudo muda, como é que a gente faz, né? Então a gente vai explicar um pouco como que a metodologia de planejamento do trabalho ajudou a gente a passar por esse momento de incerteza. Depois o Andy vai falar um pouco sobre o que a gente entregou, como nossa engenharia aqui trabalha, acho que vai ser bem legal para vocês. Depois a gente traz alguns resultados das features que a gente fez em 2020. Bom, eu estou no Quinto Andar, tem 2 anos e 8 meses. Entrei como analista de produto, fui crescendo dentro da área, né, e sempre em Finance. Hoje eu lidero a tribo de Finance como Group Product Manager. Antes eu trabalhei em consultoria, enfim, outras coisas do mercado. Fiz essa transição de carreira e foi muito bom. Estou em lua de mel faz 2 anos e meio com a empresa. Gosto muito de trabalhar lá. Andy, quer falar um pouquinho? Sim. Eu estou no Quinto Andar há 2 anos também, 2 anos e pouquinho. E eu entrei no Quinto Andar como software engineer e sempre trabalhando ali na tribo de finance, né? Sempre a gente brinca ali mexendo com dinheiro, né? E aos poucos fui crescendo também dentro do time e hoje eu lidero um dos times que a gente tem dentro da tribo. Trabalhamos juntos, inclusive, nesse time, né, Andy? Exato. Beleza. Para quem não conhece o Quinto Andar, ele nasceu em Campinas e ele usa a tecnologia para simplificar, desburocratizar, tirar atrito dos processos de aluguel e compra e venda de imóveis residenciais. Tá? E a gente faz isso oferecendo a melhor experiência do setor. E a gente só pode oferecer essa melhor experiência do setor porque a gente trabalha com times de produto, né, de tecnologia. Alguns números para vocês entenderem também que a gente está hoje. Mais de 10 mil contratos de aluguel são fechados todo mês. Ano passado a gente teve mais de 10 mil transações de compra e venda e a gente já atua em mais de 40 cidades. Vocês devem ter visto na mídia ou no LinkedIn que agora a gente está indo para o México, então a expansão também é internacional. Vou passar agora então um contexto para vocês de como funciona o trabalho aqui no Quinto Andar. Como eu falei, o time de tecnologia do Quinto Andar atua nessa formação de produto e a gente usa o modelo Spotify de organização dos times de tecnologia, que muitos devem conhecer. Então, são squads multidisciplinares em que a gente tem pessoas de produto, que cuidam um pouco mais da visão de negócio, a engenharia, que entrega aquilo que é de fato pensado, design, que nos ajuda no como fazer, e dados, que traz uma visão muito legal de números, informações e análises que a gente pode fazer. Não tem uma separação totalmente dividida do que cada um faz, é muito mais uma questão de visões que cada um tem, e a gente acredita, e aí o Spotify falava isso, que essas visões diferentes ajudam a gente a construir um produto melhor. Tá? E aí, uma série de squads juntas com o mesmo objetivo se organizam numa tribo. Quando a gente olha para cortes horizontais, você pode ter um chapter que nada mais é que a junção de cada uma dessas pessoas de cada disciplina, né? O chapter de produto, engenharia e design, então elas conversam entre si para melhorarem como área funcional. Mas também tem um negócio que chama guilda, que é pessoas de chapters diferentes e de squads diferentes, de tribos diferentes, se juntam para discutir temas de interesse, sei lá, front, ou alguma tecnologia específica, algum framework que gostam. Então tem jeitos diferentes de você organizar dependendo do tema, mas de maneira geral a nossa unidade de trabalho é a squad. E como que a gente sabe o que essas squads precisam fazer? A gente usa uma metodologia que também algum de vocês devem conhecer, que é OKR, tá? Que quer dizer Objective and Key Results. Então, no Quinto Andar, a gente acredita muito que o importante é ter autonomia e alinhamento para saber o que vai ser feito. Né? Então, tem essa figurinha aí também, que é do Spotify, que coloca essa representação de alinhamento e autonomia e que, de fato, funciona no Quinto Andar. Então, as pessoas nunca vão dizer para a gente nos times, façam isto ou façam aquilo. Elas vão dizer, precisamos chegar em tal objetivo, a estratégia da empresa é essa, aquela outra, nesse quarto está pegando mais aquilo ou menos aquilo, e aí então os times vão trabalhar para ver, de acordo com o seu objetivo, o que a gente vai fazer e como que a gente vai medir o que estamos fazendo, para saber se a gente vai chegar lá ou não. Então por isso esses Objectives and Key Results. Tá? E aí em 2020 a gente estava terminando o primeiro trimestre, ali em março, já planejando o segundo trimestre, desse jeito, né?
tínhamos ali algumas diretrizes estratégicas e estavam vendo o que era preciso fazer em cada um dos times. Mas, enfim, como todo mundo sabe, veio a pandemia do Covid-19, impactou a economia mundial brasileira, mudou todas as indústrias, e isso também mudou nossos objetivos, né? Então, de repente, será que a gente vai ter o mesmo número de aluguéis que a gente estava acostumado? Será que as pessoas vão ter as mesmas necessidades e problemas? Provavelmente não. Tudo mudou no momento de planejamento, e tudo bem. E isso foi tranquilo, porque como a gente trabalha com essa grande autonomia, a liderança da empresa disse, olha, precisamos agora olhar para esses temas relacionados aos problemas que o Covid, né, e a pandemia vai nos trazer. Times, pensem naquilo que vocês acham mais importante que seja feito para que a gente consiga melhorar a vida dessas pessoas usuárias, porque a gente vai ter uma queda muito grande na economia. Então, a gente não teve que passar por 1000 fóruns de aprovação, não teve que ficar discutindo em N camadas de pessoas, é muito mais uma decisão de mudança de objetivo rápida para que os times se adaptem. E isso é agilidade, né? A gente, às vezes, vê pessoas que usam o termo um pouco errado, como se fosse velocidade de entrega, mas agilidade é a capacidade organizacional de mudar de direção muito rápido e reagir às mudanças de realidade da melhor maneira. Ali na nossa tribo de Finance, o que a gente estava esperando? Que haveria um impacto muito grande na renda das pessoas, né? Esse gráfico aqui mostra depois, já em agosto, como que foi isso, né? Mas a gente sabia que as pessoas iam ter, infelizmente, uma queda na renda por desemprego ou por negociação de salários, e aí ficou uma grande dúvida, como que as pessoas vão negociar seus aluguéis? Porque, enfim, pode ser que alguém não consiga pagar, pode ser que alguém tenha que se mudar, né? Então, o objetivo que a gente determinou ali na tribo foi, né, a gente precisa facilitar as negociações nos valores de locação. Ainda não estava muito presente a questão de compra e venda, então a gente focou bastante na questão de negociação de aluguéis. Tá? Então, dado que a gente tinha esse objetivo, a gente foi pensar em como a gente ia melhorar essas questões de negociação de aluguel, e aí agora que o Andy vai mostrar para vocês um pouco do que foi feito e uma evolução de como a gente trabalhou. Então, vou falar um pouquinho de como foi a solução técnica e as suas evoluções, né? Então, ali no comecinho da pandemia, né, lá para março, abril de 2020, a gente imaginava que tudo aquilo iria passar em pouco tempo. Então, fizemos uma solução simples e rápida. Inicialmente, a gente imaginava que 2 tipos de negociações seriam suficientes, que era a postergação do reajuste de aluguel em até 4 meses e um desconto no valor do aluguel. E essa solução, inicialmente, ela está desenhada aqui embaixo, né? Era algo muito próximo disso, onde nós precisamos mexer em apenas 2 sistemas de todo o ecossistema que o Quinto Andar possui. E era o sistema de contratos e o sistema de faturas. Cada um desses sistemas com a sua tecnologia, né? No sistema de contratos a gente tem ali Java com um banco de dados relacional, MySQL, e o sistema de faturas com um banco de dados não relacional Datomic e escrito em Clojure. E ali uma comunicação entre eles para essa feature usando mensageria. E aí, todo esse fluxo era um fluxo mais ou menos assim, um inquilino ligava ali para o Quinto Andar e falava, quero negociar a postergação do meu reajuste de aluguel ou negociar um desconto de aluguel, e ali o analista do Quinto Andar, através de uma tela muito simples, fornecida por esse sistema de contratos, colocava as informações de negociação e salvava. Então, esse sistema de contratos persistia isso do lado dele, e depois, posteriormente, enviava isso para o sistema de faturas de maneira assíncrona ali, usando mensageria. E aí o sistema de faturas pegava essas informações e gerava os lançamentos que precisasse gerar, os descontos ali nas faturas do inquilino e do proprietário. Então, essa era a solução inicial. E aí, depois, com o tempo, a situação piorou. A gente viu que o número de inquilinos que começavam a ligar para o Quinto Andar, querendo negociar o seu reajuste de aluguel ou negociar um desconto de aluguel, aumentou bastante, e aí a gente viu que a gente precisava escalar a solução. Ela já não atendia mais a gente daquela maneira. E, além disso, a situação econômica do país piorou. Os nossos contratos, que antes eram reajustados pelo IGPM,
já estava muito alto, o GPM estava muito alto naquela época. Só para vocês terem uma ideia, o GPM em agosto estava na faixa dos 13%. E isso motivou a gente a criar outros tipos de negociações. Por exemplo, trocar o IGPM pelo IPCA. O IPCA, a título de comparação, estava 3%, enquanto o IGPM estava 13%, né? Ou isentar o reajuste de aluguel. E aí, com isso, nós mexemos no desenho da solução e criamos um fluxo específico para o proprietário e um fluxo específico para o quinto andar, para os analistas quinto andar. Agora, não mais usando aquela tela simples fornecida pelo sistema de contratos, e sim uma tela muito mais especializada para aquela feature e dentro do seu próprio sistema de CRM. Enquanto que o proprietário, após negociações com os inquilinos, ele entrava na sua área logada e percorria aquele fluxo de negociação. E aí, ambos esses fluxos, dali em diante, seguiam o mesmo caminho, que era persistir no sistema de contratos e depois enviar isso para o sistema de faturas, para que esse sistema de faturas pudesse gerar os lançamentos de descontos e assim tanto o inquilino quanto o proprietário ter a sua fatura impactada com aquela negociação. Então, isso é o que aconteceu depois, foi um segundo momento. E aí, um terceiro momento, mais para frente, que a gente viu que a feature deu super certo, a gente viu que o volume de negociações que estavam sendo criadas era um volume muito representativo, bem alto, e um outro cenário que aconteceu foi que a própria situação do país também não melhorou, o IPCA, que estava bem baixo na versão anterior, ele já passou a dobrar de valor, então antes era mais ou menos uns 3%, aqui já estava em 6%, e isso permitiu que a gente criasse um novo tipo de negociação, que era valores combinados entre inquilinos e proprietários, um valor fixo combinado entre as partes, e não mais seguindo um índice, seja ele o IGPM ou o IPCA. Então, essas foram as evoluções. E aí, falando um pouquinho sobre arquitetura de microserviços. Como que a gente conseguiu entregar tudo isso em tão pouco tempo? Só para vocês terem uma ideia, cada uma dessas versões foram entregues em entre 2 e 4 semanas. E os principais fatores foram a nossa arquitetura de microserviços, que eu vou entrar em detalhe logo mais, uma cultura forte de testes. Nós, dentro do quinto andar, a gente tem essa cultura muito forte, a gente preza muito por testes, sejam eles automatizados ou testes manuais, mas principalmente testes automatizados. E a nossa infra de CI/CD, de Continuous Integration e Continuous Deployment, que eu vou falar também um pouco mais para frente. Então, esses fatores permitiram com que a gente andasse rápido e fizesse mudanças de uma maneira bem rápida e conseguisse colocar tudo o que a gente precisava em tão pouco tempo e com a segurança que a gente precisava, garantindo que a gente não ia quebrar nada do que estava funcionando e garantindo que o que a gente colocasse de novo iria funcionar. Então, que essa feature ia estar correta. E aí, falando um pouquinho da arquitetura de microserviços, dentro do quinto andar, a gente adota essa arquitetura em microserviço para tudo, ela está espalhada em todo o quinto andar e nós temos ali um ecossistema e nós temos diferentes times trabalhando em diferentes aplicações, com diferentes tecnologias e com diferentes processos de desenvolvimento. E com isso, vocês conseguem perceber que a coisa começa a ficar complicada e de uma maneira bem rápida, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos diversas linguagens de programação dentro do quinto andar, entre elas, posso falar aqui Java. Então, nós temos microserviços escritos em Java, com banco de dados relacional, seja ele MySQL, Postgre ou o que for. Temos sistemas escritos em Python, em Clojure, usamos outros bancos de dados que nem Datomic, MongoDB, enfim, uma série de tecnologias. Para o front-end, nós temos ali React, alguns sistemas legados usando Polymer. Temos no quinto andar um design system também, baseado no Material UI, onde a gente consegue padronizar todas as nossas telas e todas as nossas ferramentas.
a comunicação entre cada um desses serviços, ela ou é uma comunicação síncrona, através de APIs REST, com chamadas HTTP, ou uma comunicação assíncrona, baseada em mensageria, seja elas filas ou tópicos. E aí, só para vocês também terem uma ideia de números, nós temos mais de 200 microserviços no quinto andar, e todos eles gerenciados pelo Kubernetes. Então, cada uma das aplicações, cada cluster de cada aplicação é controlada pelo Kubernetes. Então, o Kubernetes faz o gerenciamento para ver quais instâncias estão vivas, e ele faz o gerenciamento para escalar esse cluster de cada uma das aplicações conforme elas tenham uma sobrecarga maior. Então, se eu tenho um trecho do meu ecossistema que está sofrendo uma sobrecarga maior, o Kubernetes identifica isso e ajusta as instâncias para que todo o ecossistema funcione de maneira saudável. Então, essa é um pouquinho da carinha aí que nós temos no quinto andar. E aí, como o time de engenharia trabalhou? Então, a parte de desenvolvimento, cada time tem a sua liberdade de determinar se uma determinada tarefa vai ser feita por um único desenvolvedor ou por vários desenvolvedores de maneira pareada ali. Então, isso fica a critério de cada time. E aí, uma vez que o desenvolvedor pega aquela task, nós trabalhamos com branches de tarefas. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E à medida que o desenvolvimento começa, a gente, ao longo do desenvolvimento, vai criando testes automatizados, seja eles testes unitários, testes de integração, ao longo daquele desenvolvimento. E quando a gente termina aquele desenvolvimento, a gente garante que aquele código está sendo testado de maneira automatizada. E aí, falando um pouquinho sobre CI/CD, então, dentro de cada desenvolvimento, como eu comentei, a gente cria uma branch de tarefa baseado na branch principal, e para isso a gente utiliza o Git e o GitHub como ferramenta de gerenciamento do código-fonte e hospedagem do código-fonte. E uma vez que a gente commita e faz o push das nossas modificações nessa branch de tarefa, o drone ele é a ferramenta que a gente usa para automatizar o nosso pipeline. Ele executa as fases que precisam em cada uma das branches que ele está ouvindo. Então, por exemplo, uma branch tarefa, à medida que a gente vai desenvolvendo, vai criando código novo e fazendo os commits e os pushes disso, o drone já realiza uma análise estática e executa os testes automatizados. Então, você tem de maneira contínua, uma resposta se a sua branch ela está saudável ou não, se ela está quebrando todos os testes que existem, ou se está tudo bem, está tudo funcionando. E aí, uma vez que o desenvolvimento dessa tarefa é concluído, isso vai para uma parte de code review. Essa parte do code review, o interessante dela é tirar o viés do desenvolvedor. Acho que vocês já devem ter passado por isso, né, em algum momento, quando vocês ficam muito tempo ali olhando aquele mesmo código e às vezes vocês falam, putz, parece que não sei aonde está o problema ou não sei se está tudo certo aqui, já estou muito viesado nesse código. Então, o Code Review, a gente é um momento ali onde outros desenvolvedores, outras pessoas vão analisar o seu código e ver se está tudo bem ou não, se você fez uma quantidade de testes razoável, se você esqueceu de cobrir alguma parte do código, ou se seu código está fazendo alguma modificação que não está da melhor maneira, enfim, uma análise ali por outras pessoas. E aí, se não estiver ok, as próprias pessoas vão comentando ali nas suas modificações, a gente usa o próprio GitHub para fazer isso, através do processo de pull request, e aí o desenvolvedor vai corrigindo, vai ajustando o seu código conforme ele vai sendo comentado, né? E se tiver tudo ok, ele pode passar para o próximo passo. E aí, quando a funcionalidade está pronta, quando a sua tarefa está pronta, um outro passo que nós temos
é testar esse código no ambiente de testes. Esse ambiente de testes, nós temos uma branch ali no próprio Git, que é essa branch de testes, e uma vez que você faz o merge do seu código, da sua branch de tarefa, nessa branch de testes, automaticamente o drone vai ser executado. E aí o drone vai fazer análise estática, vai executar os testes automatizados, e uma vez passando os testes automatizados, ele vai realizar tanto o build da aplicação, quanto o deploy da aplicação. E o interessante aqui é que de uma maneira muito simples e rápida, em poucos minutos, você tem aquele seu código pronto, rodando em um ambiente de testes. E aí, um ponto interessante aqui é que os testes não podem falhar nessa etapa, né? Caso os testes falham, duas coisas acontecem. Uma, o drone não segue nos passos dele, né? Então, ele não vai realizar o build e nem o deploy da aplicação. E, além disso, você acaba impactando outros desenvolvedores que querem colocar os códigos deles no ambiente de teste. Então, quando isso acontece, a gente reverte aquele código, aquela branch, e deixa sempre o ambiente de testes ali saudável e pronto para todos os desenvolvedores jogarem os códigos que precisam e fazerem os testes necessários. E aí, uma vez que esse código está no ambiente de testes, aí aqui outras pessoas ou outra pessoa, ela pega essa tarefa para testar, seguindo os critérios de aceite, seguindo os requisitos definidos naquela tarefa. E o interessante daqui, assim como no Code Review, é que vamos ter outra pessoa testando aquele código. Então, a gente tira, de novo, o viés do desenvolvedor para que não seja ele mesmo que teste, e ele vai testar, lógico, a parte que ele estava codando ali, que ele sabe que vai funcionar, né? Então, aqui, a gente tem outra pessoa fazendo testes manuais. E aí, uma vez que isso esteja pronto também, esteja validado e passou pela etapa de testes manuais, a gente segue no fluxo e esse código fica pronto para ir para a produção. E aí, para ir para a produção, é o mesmo conceito de ir para o ambiente de testes. Existe uma branch principal, e aí basta que o desenvolvedor faça o merge daquele código dele para a branch principal, que o drone automaticamente vai executar todos os passos necessários. Então, vai executar a análise estática, vai executar os testes automatizados, e uma vez os testes automatizados passando, o drone realiza o build da aplicação e realiza o deploy da aplicação no ambiente de produção. Então, também, em poucos minutos, a gente tem aquele código que estava ali pronto para ir para a produção e agora ele está em produção executando. E aqui temos o mesmo conceito, que os testes não podem estar falhando. Caso tenha alguma etapa, caso falhe nos testes, o drone para as etapas dele, não segue dali em diante, aquele seu código não vai para a produção, só que isso acaba impactando outros desenvolvedores que querem colocar código em produção. Então, a gente segue o mesmo princípio, a gente reverte aquele código da branch de produção e segue o fluxo normal, e aí outras pessoas ficam livres para colocar código em produção e aquela branch, a branch principal, continua saudável. E aí, uma vez que esse código foi para a produção, o que a gente faz é um acompanhamento daquela funcionalidade nova durante os primeiros dias. Então, para garantir que tudo está ok, que tudo está funcionando, que não tem nenhum problema, que os volumes estão aceitáveis, que está tudo certo, e aí, a partir do momento que está tudo certo ali nos primeiros dias, aí nós temos outras ferramentas de monitoramento que, caso venha dar algum problema, a gente é avisado. E é isso. Fê, quer seguir? Boa, Andy. Pô, muito didático, cara. Estava anotando aqui umas coisas. Vamos falar de alguns resultados. Acho que é importante dizer que a gente fez essas 3 grandes iterações, mas teve alguns mini ajustes dentro delas, né? Mais uma vantagem de o nosso planejamento ser muito ligado a objetivos, de onde chegar, e os times terem a capacidade de se adaptarem à realidade, é que a gente consegue fazer deploy, colocar código em produção e aprender muito rápido com isso. Então, olha, tinha um caso específico em que
como o Andy mostrou, a pessoa analista recebia uma ligação dizendo, olha, combinei aqui com a minha pessoa proprietária, me dá um desconto. Só que aí ela ficava muito ansiosa e falava para a pessoa proprietária também entrar no aplicativo e fazer o desconto. E aí essas duas mensagens chegavam no mesmo lugar e a gente rapidamente viu, opa, tá duplicando. Então a gente foi lá, consertou esse negócio e bloqueou. E aí, depois de alguns meses, esse bloqueio passou a não fazer mais sentido. E tudo bem, a gente foi lá e mudou. O time não tinha que ficar falando com lideranças e tem que aprovar se vai poder mudar ou não. Não, faz sentido para a pessoa usuária? É uma coisa que vai entregar valor? Bora fazer, porque está dentro do nosso objetivo, que era, como eu falei lá atrás, melhorar a negociação entre as pessoas e tirar o atrito, principalmente nesse momento difícil da pandemia, em que as pessoas precisavam saber e rápido qual seria o valor do aluguel no mês seguinte. E aqui, então, pode passar o slide, por favor, Andy. Eu peguei alguns resultados de um site, está ali embaixo do Quinto Andar, Negociômetro, a nossa equipe de marketing fez, que trouxe alguns números interessantes. Então, muita gente, infelizmente, teve que fazer suas renegociações de aluguel, né? Teve um outro time que fez uma melhoria e colocou uma feature para você parcelar seu pagamento, cartão de crédito. Teve algum momento que a gente fez um parcelamento também pela uma parceria com o PicPay. Enfim, muita gente fez e muitos valores foram renegociados e pagamentos foram parcelados. E aí, uma coisa interessante também do nosso modelo do Quinto Andar é que o Quinto Andar garante o depósito do aluguel para a pessoa proprietária, não importa o que aconteça, mesmo que haja inadimplente. Então, durante o período de pandemia, em que as pessoas contavam ainda mais com o valor do aluguel de seus imóveis, o Quinto Andar garantiu todos os depósitos. Ninguém ficou sem receber nenhum dia de atraso, ou ficou sem receber o aluguel dos imóveis que estavam ali alugados conosco. Muita gente beneficiada, então, pessoas inquilinas, seus familiares, que, enfim, puderam fazer uma renegociação e planejar sua vida naquele primeiro momento, como o Andy falou. Depois, infelizmente, as coisas pioraram e a gente continuou na questão de negociação, mudança do IGPM para o IPCA. Muita gente foi beneficiada porque conseguiu se planejar e não teve que comprometer grande parte da sua renda, que, como eu mostrei, havia caído com aluguel. E os descontos foram muito variados, de 5% até 90%. E foi muito legal de ver, enquanto a gente estava ali, de ver as pessoas, enfim, abrindo mão, né, de uma parte do seu rendimento, de um lado, para que a outra conseguisse pagar, porque, enfim, se você não abre mão, a pessoa acaba, né, vai embora do imóvel, e você fica sem aluguel. Então havia uma negociação, mas a gente viu valores muito expressivos de gente que conseguiu, de alguma maneira, abrir um pouco mais, né, da carteira ali e deixar o aluguel um pouco mais barato. Então houve negociações até de 90% de desconto durante um tempo, que a gente conseguiu ver. De novo, tudo isso porque a gente tem um método de planejamento que dá muita autonomia para as equipes, né? Tem muito alinhamento estratégico e as equipes podem fazer da maneira que acham que é mais importante, testando com as pessoas usuárias, olhando, fazendo pesquisa, aprendendo com a realidade. E como o Andy também falou, a gente conseguiu entregar sempre as coisas muito rápido, porque a gente tem uma cultura de desenvolvimento de software, que ele explicou brilhantemente, que permite que a gente consiga jogar código em produção de maneira muito rápida, né? Que tem uma cultura de teste que faz com que quando o código entra em produção, muita gente olhou, né? Então a gente garante a qualidade. E esses são alguns diferenciais que eu acho que fizeram que a gente conseguisse, né, se reinventar tão rápido e ter resultados tão bons como esse que vocês estão vendo aqui na tela. Esse era tudo que a gente queria passar para vocês, e esperamos que tenha perguntas para a gente conversar. Se alguém quiser perguntar sobre qualquer coisa, estamos totalmente à disposição. Boa palestra, pessoal. Nós temos algumas perguntinhas, sim. A primeira pergunta aqui que a gente tem é do Fabrício. Ele perguntou assim, se possível, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o papel da ciência de dados do Quinto Andar, nesse contexto pandêmico, o que mudou? Legal, posso sim. O time de dados foi bastante acionado nesse momento, porque, enfim, tinha muita incerteza. Vamos lembrar o cenário, né? Como o Andy bem falou, em março, a gente olhava e falava, nossa, tá muito ruim, mas, pô, daqui uns 3 meses deve melhorar, né? Mas naquele momento de grande incerteza, a gente
foi lá para os nossos dados para tentar entender muito, muito rapidamente o que estava acontecendo. Então, dia a dia, a gente olhava como que estava o pagamento das faturas, como que estavam novos imóveis na plataforma, estava acontecendo visita ou não. Aí depois, então, o governo, em diferentes esferas, falou, não pode fazer visita presencial. Então, teve um time nosso que fez ali uma visita por vídeo, e aí o time de dados teve que trabalhar para conseguir pegar o máximo de informações possível para dizer, funcionou? Como é que foi o dia 1? Como é que foi o dia 2? Como é que foi o dia 3? Então, teve bastante trabalho do pessoal de ciência de dados ali para ajudar a gente de produto, engenharia, design, a aprender muito rápido com o que estava acontecendo e perceber as movimentações o mais rápido possível. Muito dashboard construído, né, porque as pessoas estavam ansiosas para saber o que estava acontecendo em cada uma das pontas, muita ingestão de dados, enfim, o pessoal de engenharia de dados trabalhando bastante também, mas de maneira geral foi isso, capturar muitos dados para que a gente aprendesse o mais rápido possível nas nossas features, o que estava acontecendo, para a gente conseguir se adaptar também muito rápido. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando sobre a questão dos testes. Vocês tinham mencionado, né, sobre a questão da automatização e tudo mais, e aí a pergunta aqui fala assim, como funciona a automatização de testes e como foi o trabalho da equipe de testes nessa mudança que vocês fizeram? A parte de testes, dentro da cultura que nós temos hoje no Quinto Andar, meio que nada do que nós fazemos nada pode subir sem teste, nada do que é criado novo sobe sem testes. Você pode ter uma ou outra exceção ali, mas a gente já tem essa cultura muito forte. Estou criando algo novo, estou mexendo ali naqueles sistemas de contrato ou sistema de fatura, estou refatorando algum código, estou principalmente criando uma parte nova, algum código novo, eu já vou criando, conforme eu vou desenvolvendo o código, eu já vou criando alguns cenários de testes para ele. Então, desde o teste que a gente chama ali o caminho feliz, né, até testes mais específicos ou mais pontuais. Então, a gente já vai criando testes para isso. Se por algum motivo alguém subir algum PR, criar algum PR que não tem algum teste, ou ele vai ser barrado, ou a gente vai querer entender o porquê que aquele teste não foi criado. Então, dentro da própria empresa já é muito difícil não subir algo sem teste. Então, isso nos dá uma segurança muito grande, tanto para garantir que aquele código não vai quebrar o resto da aplicação e tanto para garantir que o nosso código novo vai funcionar. E, além disso, fazer assim, o Quinto Andar, assim como diversas outras empresas, tem código para manter, a gente tem código para refatorar. E eu só consigo refatorar código se eu tiver uma bateria de testes muito grande, eu tiver muita segurança que eu posso mexer naquele teste, naquele código, que se eu quebrar alguma coisa, o meu teste vai avisar. Então, a gente tem isso muito forte dentro da gente. E, além disso, a gente tem todas algumas facilidades, que nem eu comentei ali no nosso processo de CI/CD, para manter um ambiente de testes sempre disponível, funcionando, que a gente consiga testar aí de maneira manual também as nossas funcionalidades novas, ou o sistema como um todo, ou explorar alguma funcionalidade do sistema. Então, a gente sempre tem esse ambiente de teste disponível e disponível de uma maneira atualizada e bem rápida. E, além disso, nós temos processos também, pessoas que ficam olhando para a qualidade dos nossos processos, para a qualidade das nossas aplicações e garantindo que tudo está funcionando e funcionando de uma maneira boa. Continuando, acho que na linha dos testes, tem uma outra pergunta aqui. A pergunta diz o seguinte, o Quinto Andar usa a metodologia TDD, o que consiste basicamente em escrever os testes unitários antes mesmo do código-fonte? A gente procura, a gente explora sim o TDD. Eu não vou falar que isso que isso é usado 100% em 100% do Quinto Andar, por todos os times, por todas as pessoas. Não, isso não acontece, isso fica muito livre também para cada time, para cada desenvolvedor, mas a gente incentiva isso. E a gente, a ideia é essa mesmo, de incentivar o uso do TDD e da gente ir criando os testes ao longo do desenvolvimento ali.
uma das coisas que acontece, que a gente procura exercitar no quinto andar, é, à medida que uma pessoa nova entra, essa pessoa, nos primeiros dias dela, ou ela vai estar pareando com algum outro desenvolvedor que é mais experiente, e vai estar entendendo um pouco a maneira de trabalhar, conhecendo as ferramentas, e esse momento é um bom momento, uma boa oportunidade para a gente ir passando esses conceitos dos testes, os melhores momentos de criá-los e continuar disseminando essa cultura de testes dentro do quinto andar. Aí agora, outra pergunta, e agora já mudando de assunto, a pergunta diz assim: como foi possível a parte financeira? O pagamento era assegurado por uma reserva da empresa? Após atrasos, o inquilino era taxado de alguma forma? Isso já é do nosso modelo de negócio, a gente sempre garantiu os pagamentos para a pessoa proprietária, então tem uma proteção do quinto andar para todo mundo, não só no momento de pandemia, hoje sempre foi assim, sempre, né, vai ser, a gente garante esse depósito, tá? Então, já é uma coisa que faz parte do nosso modelo de negócio. E o atraso, quem é inquilino do quinto andar sabe, tem uma multa normal também, enfim, faz parte do pagamento, assim como toda imobiliária, e que a gente não mexeu, não aumentou, não fez nada durante a pandemia. Na verdade, a gente até foi um pouco mais flexível em alguns casos, mas sim, a pessoa inquilina, ela paga uma multa depois de um certo atraso. Aí agora o pessoal já está perguntando sobre vagas, né? As vagas que vocês têm abertas, vocês têm vagas abertas para quais times, se são remotas, se são presenciais? Legal, posso falar sobre isso. As vagas não são específicas para um time, tá? Assim, como funciona? Os times vão e dizem, preciso aqui de uma pessoa saiu do meu time, enfim, a vaga está lá, mas você não se candidata para uma vaga específica, você se candidata para trabalhar no quinto andar, né? E aí, no processo seletivo, as pessoas que estão fazendo o processo com você vão entender, talvez encaixe melhor aqui, melhor ali, seja pela stack, seja pelo conhecimento, seja pela necessidade, e talvez você possa falar também, gostaria de trabalhar com esse tema, com aquele mais, tá? Então, hoje a gente tem 5 vagas de Software Engineer e 3 de Data Engineer abertas. Todas são remotas, tá? Tem gente do Brasil inteiro trabalhando no quinto andar. Na minha equipe tem gente em Fortaleza, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, por aí. E estando no Brasil, tudo bem. Então, são sim vagas remotas, tem essas 8 hoje, mas sendo bem sincero, sempre tem vaga criando, a gente está em pleno crescimento, como eu falei, né, pelo Brasil todo, então sim, tem bastante vaga. Aí até uma dúvida, e aí eu acho que eu mesmo vou perguntar, que é uma dúvida minha, não vou escrever lá no slide, mas nesse processo de expansão que vocês estão tendo, assim, para o Brasil inteiro, como que isso impacta a questão da arquitetura, né, de que vocês têm? Na verdade, o volume. A gente está conversando, a gente está se preparando para um crescimento expressivo do quinto andar, que nem o Fê comentou. A gente vem falando muito sobre um crescimento na casa de 10 vezes o nosso volume atual. Então, a gente vem falando sobre isso, como um determinado microserviço ali, se ele está conseguindo escalar bem, ou se a gente vai precisar mexer nele, de repente quebrar ele em outros serviços, ou de repente tunar alguma funcionalidade que hoje não está performando bem, ou de repente reescrevê-la. Então, a gente vem conversando sobre adotar algumas medidas para suportar esse crescimento que a gente tem falado aí sobre na casa de 10 vezes assim. Então, a gente tem se preocupado bastante com isso. Inclusive, esse é um dos desafios de quem quiser fazer parte aí do quinto andar. Apareceu mais algumas perguntas aqui no slide. A pessoa que desenvolve testes, assim, são perfis diferentes? Tem a pessoa desenvolvedora e tem a pessoa que realiza os testes, ou é tudo centralizado na mesma pessoa, né? A pessoa é desenvolvedora e testadora, como... A gente, dentro do quinto andar, ao longo do tempo, a gente sempre vai
olhando para trás, aprendendo com tudo que nós já fizemos e vamos tentando melhorar. A gente sempre faz isso. Então, constantemente isso vai mudando, tá? Existem times que você tem algumas pessoas que são específicas em testar, tem os QAs, e existem outros times que você tem os próprios desenvolvedores testando. O Quinto Andar hoje está indo num movimento onde nós temos os QAs olhando para a qualidade como um todo e com um olhar mais alto nível, mais estratégico, mas lógico, pensando, ajudando também em testes específicos, pontuais ali quando precisa. Mas a gente tem ido para um movimento onde os próprios desenvolvedores, eles também podem testar, eles também deveriam testar e se envolver nos testes. Mas, lógico, sempre evitando aquilo que eu comentei, que é a própria pessoa que desenvolve, ela vai testar. Não, isso não. O que a gente tem feito nós temos os desenvolvedores dentro do time e a gente, à medida que tarefas vão ficando prontas para serem testadas, antes de algum desenvolvedor pegar uma tarefa nova para desenvolver, ele pega uma tarefa para testar. E aí ele pode pedir ajuda, caso necessite, ou segue o fluxo normal, ele vai lá e testa, mas esse tem sido o movimento de pessoas que desenvolvem também estão testando. Mas, que nem eu comentei, isso ainda está em mudança, é um movimento que a gente está fazendo. Vão ter times que isso está mais avançado e vão ter times que isso está menos avançado. Certo. Aqui, na verdade, é um elogio aqui que apareceu. É muito interessante a opção de sempre arcarem com pagamento atrasado. Isso é um diferencial real entre vocês e outras empresas. Parabéns pelo negócio. Valeu. Legal, obrigado. Comentário. Aí tem pergunta aqui perguntando se tem vaga para estágio. Fê, você quer comentar? Mas falaria sim, temos vagas também para estágio. Eu não vou saber dizer os números, as quantidades de vagas disponíveis, mas sim, temos. Uma coisa que o Fê comentou e eu acho que eu também comentei em algum momento, o Quinto Andar está crescendo, a gente tem se preparado para um crescimento grande. Então, sempre a quantidade, temos vagas ali disponíveis, e inclusive para estagiar. E se essas vagas também são remotas de estágio? Sim. Uma aqui, ó. Vocês mencionaram que alguns sistemas legados estão passando por migração do Polymer. Como funciona o processo de escolhas das tecnologias? Tá, o Quinto Andar, eu não tenho tantos detalhes assim, tá, mas o Quinto Andar, ele tem uma stack meio que padrão definida por ele, e nessa parte do front é o React, só que em algum momento a gente usava o Polymer, né, e hoje em dia nós ainda temos alguns sistemas que estão escritos em Polymer. A gente vem num processo de eliminar o uso dessas stacks que a gente não considera mais a stack padrão do Quinto Andar. O Polymer é uma delas, né? Mas aí é lógico que existe toda uma estratégia, um planejamento ali em como fazer isso, quando fazer isso, por quem fazer isso, né? Mas é isso, a gente tem definido essa stack. Agora, por exemplo, o porquê de usar o React ao invés de usar, por exemplo, um Angular, aí isso eu não vou ter muitos detalhes, sabe? Isso é definido por algumas outras pessoas no Quinto Andar, e a gente tem definido qual que é a stack padrão. Tem outra pergunta aqui. A cada feature adicionada, é compulsório escrever um conjunto de testes automatizados que será adicionado à biblioteca de testes automatizados? Então, o compulsório, eu diria que até foi muito forte, mas a gente
tem essa cultura de testes muito forte dentro do Quinto Andar. Então, se você não escreveu um teste para algo que faz sentido ter um teste, você vai ter que ter uma justificativa para aquilo. Pode ser, não sei, alguma justificativa e falando, não fiz esse teste por conta disso e daquilo. Tudo bem seguirmos assim, vou criar um débito técnico para mim aqui, para fazer esse teste em algum momento depois, e aí uma vez isso seguindo, estando combinado entre as partes, pode seguir, mas a gente tem essa cultura de testes bem forte dentro da gente, e sim, tudo deveria ter um teste ali. Obrigado pelo tempo e pelo tempo disponível por conseguirmos falar aqui, apresentar um pouquinho do Quinto Andar. Foi muito bacana ver todas essas mudanças que vocês fizeram, foi muito bacana. E é isso.